Tranquilo para a gente começar, né? Assim, bem de leve. Os assuntos da Biologia 3, basicamente, são os assuntos da evolução, ecologia. Acabou aparecendo lá reprodução e métodos contraceptivos, gestação e gravidez, né? Então, acaba que Biologia 3 ficou com esses tópicos, mas a gente vai tentar utilizar também esse tempo dessa aula da noite para a gente falar um pouquinho sobre zoologia, tá? Então, são vários tópicos importantes para a gente. Lembrando que as aulas do Mesa não são só para o EA, então tem os conteúdos também relacionados ao Enem. Show? Bora lá, na aula de hoje a gente começa a falar sobre evolução, a gente vai chegar até as teorias evolutivas, mas antes a gente fala de biogênese e abiogênese. Hoje em dia, se a gente começar a falar sobre como que os seres vivos se originam, vocês vão falar para mim que é óbvio que os seres se originam de outros seres vivos, né? Não tem como a matéria não viva dar origem a coisas vivas. Mas no passado não era bem assim. As pessoas acreditavam no passado que, por exemplo, os jacarés vinham do pântano, os ratos vinham do lixo, e assim vai seguindo. A minha mãe, inclusive, um tempo desses a gente estava conversando, um tempo desses não, faz tempo, mas eu nunca esqueci essa conversa, que ela falou assim: filho, quando for comer essa fruta, toma cuidado, porque ela dá bicho. Aí eu falei assim: mãe, a fruta dá bicho? O bicho sai da fruta. E eu falei assim: mas mãe, não é um outro bicho que pousa e dá origem a esses bichinhos que estão lá? Ela falou: não, filho, você não vê que a fruta é fechada? Era tipo como se fosse uma castanheira, sabe? Então eu acreditava realmente que da fruta nascia um bicho. Eu falei assim: mãe, a senhora tá maluca, né? Não faz sentido isso, com todo respeito, óbvio, mãe, né? Mas não faz sentido. Cara, mas esse pensamento dela, há um tempo, muito tempo atrás, fazia. Tanto que talvez você já tenha ouvido falar que o Van Helmont tinha feito uma receita de ratos. Já ouviu essa história? A história dele é o seguinte: pega um pouco de lixo, pega um ambiente escuro, joga esse lixo no canto desse ambiente escuro e espera um tempo. Que com o tempo vão começar a surgir ratos do lixo. Ele acreditava que o lixo gerava um rato. Ou seja, uma coisa não viva dava origem a uma coisa viva. Isso é o que a gente conhece como sendo a abiogênese, tá? Então, A é sem, né? Biogênese, origem de uma vida sem coisas vivas antes. E aí, no entanto, a gente sabe que cada ser vivo tem origem a partir, né, de um genitor anterior. Então, o ser humano dá origem ao ser humano, o macaco dá origem ao macaco, o ratinho dá origem ao ratinho. E essa teoria é o que a gente conhece como sendo a biogênese. Esse tipo de questão é o tipo de questão que a gente não pode errar, que é coisa boba. A biogênese, sem. A biogênese sem vida. Coisas inanimadas dão origem a coisas vivas. Biogênese, né? A vida tem origem a partir de coisas vivas. Tranquilo até aí? Então a gente precisa saber um pouquinho dessa história, porque ela aparece vez ou outra no vestibular. Professor, o senhor realmente acha que isso pode cair? Acho. E se cair de novo? São tipos de questões que a gente não pode errar, porque são questões bobas, são questões lesas. Não é um assunto complexo. É uma historinha. Isso aqui é uma historinha, uma sequência de eventos, tá? Então, bora lá. O Van Helmont, ele falou sobre isso, escreveu, inclusive, um postulado enorme sobre como é possível originar seres a partir de coisas animadas. Beleza. Aí o Francesco Redi, ele pensou o seguinte: cara, eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que, na verdade, as coisas vêm de outros seres vivos. As coisas vivas vêm de outros seres vivos. Vai fazer um experimento? E aqui, quando o Francesco Redi aparece, ele aparece tanto na teoria sobre biogênese e abiogênese, quanto do chamado exemplo do método científico. Como é que a gente faz ciência? Já pararam para pensar? Como diabos a gente faz ciência? O que eu tenho que fazer para algo ser considerado dentro de um método científico? Se eu chegar para ti e falar assim... Qual é o teu nome? Cauã. Cauã, eu acho que os raios são descargas elétricas. E a gente está lá no século XV. Você vai falar: claro que não. Os raios são Deus punindo a Terra. Óbvio que é isso. Não tem outra explicação. E eu falei: cara, eu acho que não. Sabe por quê? Porque se eu pegar um metal, eu começo a observar que esses raios são atraídos por esse metal. Alguma coisa está acontecendo ali. Percebe que nessa história a gente observou os raios, e aí eu bolei uma hipótese, né? E tu bolou outra. E no caso da minha teoria, na tua, era sobre Deus mandar os raios lá, né? Não tenho como testar isso. Mas a minha teoria, da minha imagem, do raio caindo em direção a um metal,
Tem como eu testar? Não tem? Então tem como eu validar cientificamente isso. Esses métodos científicos que a gente utiliza aqui são feitos em etapas. E a primeira etapa desse método científico, a primeira mesmo, é a observação de um fenômeno. Então, olha só. Bora lá pensar? Eu primeiro observo um fenômeno geralmente da natureza, né? Então, no caso do Francesco Redi, o que ele estava observando? Ele falou assim, cara, a maioria das pessoas estão falando que as larvas que estão na carne, e esse era o que ele estava observando, tá? As larvas da carne vêm da carne. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que as larvas que estão na carne vêm de moscas que pousam nessa carne. Então ele observou um fenômeno. E ao observar esse fenômeno, ele deu uma explicação possível para isso. Ele teorizou a respeito. E essa possível explicação do fenômeno é o que a gente conhece como sendo uma hipótese. Então eu observo um fenômeno e eu tento explicar esse fenômeno. Essa hipótese pode ser válida ou não. Mas, professor, para eu considerar essa hipótese, o que eu tenho que fazer? Ora, pois, tem que testar. Tem que fazer um teste. E o que ele vai fazer aqui nessa historinha? Ele falou assim, eu acho que essas larvas que estão na carne aí, que está apodrecendo e está surgindo um monte de bichinho nela, essas larvas lá, vêm de moscas. Bora testar, então? O que ele fez? Ele pega um recipiente, deixa um pedaço de carne e deixa esse recipiente aberto. Nesse recipiente aberto, as mosquinhas vão e pousam sobre a carne e depositam ali seus ovos, eles eclodem e viram larvas. Qual que é a outra situação? Ele fala assim, então, se é a mosca que deposita os ovos e vira larva, se eu não tiver contato com a mosca, não vai nascer larva. E aí ele pega um outro frasco e fecha. As moscas não conseguem pousar, nasce ou não nasce larva? Não nasce. Então ele observou um fenômeno, gerou uma possível resposta para esse fenômeno, que é a hipótese, testou, avaliou os resultados, avaliação dos resultados. E aí, por fim, gente, eu preciso finalmente chegar a uma conclusão. Qual que é a conclusão? De fato, só vai nascer larva na carne se a mosca pousar lá. Então essas larvas, elas vêm da mosca, não surgem da carne. O Redi estava propondo a teoria de biogênese ou abiogênese para esse fenômeno? Biogênese. Porque ele acreditava que as larvas que estavam de lá vinham de quem? De moscas, de coisas vivas e não de uma coisa inanimada como a carne. Deu para entender? Então ele observa o fenômeno, ele gera uma hipótese, ele testa essa hipótese, faz a avaliação dos resultados e faz a conclusão. Bem aqui tem uma coisa interessante. Esse pote aberto é o que normalmente acontece. É o que a gente conhece, né, como sendo o meu padrão. Então o padrão é aquilo que eu geralmente tenho de comum, né? Ou o que a gente pode considerar como sendo o famoso grupo controle. É aquele grupo que sempre vai repetir o que está sendo usual. E aí eu tenho, né, a comparação do meu teste com o grupo controle. Olha só para cá, ó. No meu teste eu fechei, é o que eu estou querendo observar, e o grupo controle é o que sempre acontece. O que sempre acontece? Deixei aberto o frasco, moscas sempre pousam, e aí agora começa a surgir bichinho. Na minha observação, que é diferente do grupo controle, eu fiz diferente do que normalmente acontece, as moscas não têm acesso e não nasce aqui mais larvinhas. Então, o que é o grupo controle? O grupo controle é aquele grupo que eu já espero os resultados, que eu já sei o que vai acontecer. Professor, me explica melhor isso? Explico o grupo controle melhor para vocês. Olha só. Inventa um remédio aí, o anti-inflamatório. Amoxicilina. Amoxicilina é anti-inflamatório, é antibiótico. Antibiótico. Bora lá, calma. Qual é o teu nome? Fernanda. Tá. A Fernanda desenvolveu um remédio que é um bom anti-inflamatório e ela chamou de Fernandexona. Meu Deus. Não. Fernandexeno. Melhor, né? Fernandexeno. E aí a Fernanda fala que esse é o melhor anti-inflamatório do mundo. Mas a Débora fala que não. O melhor anti-inflamatório é aquele que é barato e dá resultado, que é o ibuprofeno.
A Fernanda agora tem que provar que o fernandexeno é melhor que o ibuprofeno. Como que a gente faria isso? Testando como? Eu pego um grupo de pessoas, então eu pego amostras e para 5 pessoas eu dou o ibuprofeno. O ibuprofeno não é o meu anti-inflamatório mais comum? Esse é o meu grupo controle. Vocês entenderam? É o grupo que eu vou observar fenômenos que são comuns. E aí eu pego um outro grupo e uso o fernandexeno. E agora eu vou fazer uma comparação entre os dois. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu poderia, por exemplo, fazer uma escala de dor. Os pacientes daqui vão me falar, olha, quando eu tomo ibuprofeno, a minha dor que era 9 foi para 7. Quando eu tomo o fernandexeno, esse grupo aqui, que são outras pessoas, a minha dor que era 9 foi para 4. Ou a minha dor sumiu. Então eu tenho como fazer o quê? Comparações entre os grupos. Deu para entender? Então o grupo controle é aquele grupo que eu sempre observo aquilo que é usual, né? Aquilo que acontece. E aí eu faço um teste comparando um com o outro. Deu para entender mais ou menos o que é isso? Então, de novo, quais são os fenômenos que eu posso ter? Primeiro, no método científico, a observação. Depois, a elaboração de uma hipótese, que é uma possível resposta. Depois eu faço o quê? Testo, avalio os resultados e tiro uma conclusão. Pode ser que minha hipótese seja válida, pode ser que ela não seja. E eu tenho que descartar essa hipótese. Até aí, tranquilo? Então, de novo, o Redi defendia biogênese ou abiogênese? Biogênese, tá? Então, ele é um defensor do que a gente conhece como sendo a biogênese. Tá? Ele defendia os fenômenos de que um ser vivo dava origem a outro ser vivo. No caso, essa formulação do exemplo mais científico, isso é a base da teoria? Aí, beleza. Cheguei a uma conclusão, aí tem uma teoria. Isso. Aí você vai agora elaborar, a partir da sua hipótese, uma teoria. Então, qual é a tua possível resposta? A possível resposta para esse fenômeno é que as larvas surgiam das moscas. E aí agora a tua teoria vai explicar como isso acontece. As moscas, elas vêm atraídas pelo cheiro da carne e na carne elas, né, já tendo se reproduzido, depositam seus ovos. E tu vai começar a explicar essa hipótese. A teoria é o contexto. Isso, basicamente é isso, tá? É um aprofundamento daquilo que eu tenho. Deu para entender? Tranquilo, de boas? Gente, isso aqui geralmente aparece pra gente quando eles citam o Redi. E eles vão falar sobre as etapas do método científico. Aí a gente pede a sequência dos métodos, ou ele vai te dar um exemplo de alguma coisa, e aí tu vai ter que correlacionar qual etapa do método tá. Beleza? Tranquilo até aí? Fácil, né? Tá bom. Isso aqui é fácil, porque isso aqui eu consigo observar, né? Ó, pô, consigo ver mosca, consigo ver larva, fácil. Só que vocês imaginam, bicho, o que aconteceu quando descobriram o microscópio? Imagina que vocês estão lá no passado, em que tudo tem uma explicação basicamente religiosa. E aí, nesse contexto, a gente descobre que tem coisas ao nosso redor que a gente não vê. Porque eles inventaram o microscópio, né? O Leeuwenhoek inventou o microscópio, e ao observar no microscópio, ele percebeu que existiam coisas que se moviam, que eram micro-organismos. Tu imagina como a cabeça da galera ficou naquela época? Tipo assim, caraca, mano, que parada é essa que tá ao nosso redor? E a gente não vê. Aí a galera falou assim, pô, beleza. O Redi falou que as coisas vivas vêm de coisas vivas. Mas essa parada pequena que a gente não vê, é óbvio que isso vem do nada. Isso surge, isso brota. Então, qual teoria começou a ressurgir nesse período? A abiogênese. Porque eles não sabiam explicar o que eram os micro-organismos. Eles não sabiam o que era bactéria, o que era um fungo, o que eram seres unicelulares, pequenos, só davam para ver no microscópio. Tá. E dentro desse contexto, existia um outro fator que gerava essa vida do nada. Era o que a gente conhecia como sendo a força vital. E quem defendia fortemente isso era o Needham. Então existia um fator vital que dava origem à vida a partir de um nada. Ela só vinha, ali se depositava e dava origem à vida. Tá. O que aconteceu então? O Needham começou a ser confrontado por um padre, né, que era o Spallanzani.
E o que acontecia? Depois da descoberta dos micro-organismos, eles ambos fizeram o experimento com caldo nutritivo. O que o Needham fez? Fez o seguinte, o caldo nutritivo basicamente era água e carne que eles aqueciam, fazendo tipo uma sopa assim. E aí ele pegou esse caldo com carne, aqueceu um pouquinho, depois tampou e deixou lá por um tempo. Depois que ele deixou lá por um tempo, ele falou, ó, quando eu aqueço aqui, vai morrer tudo que é estranho, porque o calor mata qualquer coisa, né? E aí eu tampei para não entrar mais nada diferente, porque vocês falam que esses seres vivos têm origem a partir de outros seres vivos, então eu vou tampar para não entrar nada. Então, se eu aqueci e tampei, morreu o que estava lá dentro, nada vai entrar. Vocês querem ver como vai surgir ainda assim seres vivos? Então, ele deixava o caldo lá esperando por um tempo. Depois de alguns dias, ele olhava no microscópio e adivinha o que ele via? Micro-organismos. Então, ele falou, ó, galera, tá vendo? Tá vendo? Eu aqueci, eu vedei e mesmo assim, depois de uns dias, aparecem micro-organismos aqui. O Needham era um defensor da biogênese ou da abiogênese? Abiogênese. Aí o Spallanzani falou assim, calma aí, calma aí, calma aí. Pera, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fechar melhor. Eu vou fechar hermeticamente. Eu vou fechar bem isso aqui. Tu não fechou direito. Eu vou fechar bem. E fechou. Outra coisa. Tu não aqueceu muito. Eu vou aquecer mais. Eu vou aquecer por mais tempo. E o Spallanzani aqueceu, fechou hermeticamente e esperou o tempo dele. Quando ele foi olhar o caldo, tinha ou não tinha micro-organismo? Não tinha. Mas para a hipótese do Spallanzani tá certa, qual era a hipótese dele? Que para matar o micro-organismo tinha que fazer o quê? Aquecer mais tempo e para evitar a entrada dele tinha que fechar hermeticamente. Mas para o Spallanzani ter essa hipótese validada, ele precisou testar e fazer uma... Ele não estava tentando refutar o Needham? Ele teria que fazer o quê? Uma comparação. Então ele repete o experimento do Needham, que seria o que pra gente? O controle, né? O grupo controle, e faz o novo experimento. E agora ele compara. Quando ele compara, não tem micro-organismo lá. E ele fala assim, viu só? Era só aquecer mais e fechar melhor. Nesse caso, ele defende a biogênese ou a abiogênese? A biogênese. Tá bom. Sabe o que o Needham falou? Cara, até que foi legal o teu experimento, mas quando tu aquece muito, tu mata a força vital, pô. E quando tu fechou hermeticamente, não tem aí mesmo que não tem como ela entrar, tem que deixar um pouco aberto, pô. Não pode aquecer muito, senão tu mata a força vital. Aí o Spallanzani falou, cara, esquece. A gente não vai chegar em lugar nenhum com essa história. E é isso. Quer acreditar no teu lado, acredita. Eu vou acreditar no meu. E é assim. Então ficou um bom tempo nessa discussão entre eles. Tá? Então bora lá. Só colocar do Spallanzani a coisa importante aqui, ó. Que é, ele fez o que, doutores? Ele aqueceu por mais tempo. E ele fez uma vedação hermética, tá? Ele fechou de forma hermética. Tudo bem? Ficou um tempão nessa história, ficou um tempão todo mundo pensando assim, cara, e aí, é biogênese, é abiogênese? Até que eu acho que vocês conhecem a história final de tudo, que é o método de Pasteur. Vocês já ouviram falar do Pasteur? Que deu origem ao método chamado de pasteurização, né? O leite, se vocês forem ver, é leite pasteurizado. Tem várias bebidas que são bebidas pasteurizadas. E assim vai seguindo. O método dele, basicamente, é um método para aquecer e resfriar coisas. Mas olha só o que ele fez. Ele pegou aqui um balão e colocou um caldo nutritivo nesse balão. E o que ele fez com o bico? Ele entortou. Então é o que a gente conhece como sendo o famoso bico de cisne. Esse experimento dele envolve um balão e a modificação do que a gente conhece como sendo um bico de cisne. Ele aquece esse caldo, ele aquece o caldo, e ao aquecer o caldo forma-se vapor. Esse vapor sobe e agora olha só,
quando ele aquece, ele mata os micro-organismos que estão aqui, não é verdade? E quando o vapor se forma, por mais que esteja aberto, e essa ondulação dificulta a entrada dos micro-organismos, e aí o vapor dificulta mais ainda, formando uma barreira. Então, está aberto, a força vital poderia entrar nesse caso, né? Então, a força vital pode entrar, mas de fato ela não existe, né? O que existia eram micro-organismos prévios, eles ficam presos aonde? Aqui nessa região. Então, ele falou assim, ó, o frasco está aberto, a força vital pode entrar, mas tu quer ver que não vai surgir nada? Então, ele analisa isso aqui, ó, e não tem contaminação, tá sem contaminação. Não tem micro-organismos. E aí depois, quando ele quebra o bico, que os micro-organismos podem entrar, vai ter ou não vai ter? Vai ter. Vai ter uma contaminação. E agora ele consegue provar pra gente, né, que eu tenho, sempre que há ali um aquecimento e a morte desses micro-organismos, um ambiente sem contaminação. A partir da hora que eu tenho contato com o ambiente onde esses micro-organismos estão, eles começam a infestar esse ambiente e aí surgem outros micro-organismos. Então o Pasteur, ele vai defender a biogênese ou a abiogênese? A biogênese. E nesse caso aqui, ele dá fim a essa história. Tranquilo até aí? De boas? Fácil ou difícil? Fácil, né? Fácil. Mas eu tenho que ficar decorando essa historinha? Tem, cara. Tem que saber contar essa história. Então repete comigo lá, vai lá. Teoria de biogênese e abiogênese. Biogênese, a vida tem origem a partir de coisas vivas. E a biogênese a partir de coisas não vivas. Bora lá. Quem foi o primeiro cara a teorizar? Bora começar pelo Redi. Redi defendia biogênese ou abiogênese? Biogênese. E ele, quando aparece em prova, pode aparecer sobre o método científico, certo? Primeira fase, método científico. Observação. Segunda fase, tentativa de explicar o fenômeno, que é uma hipótese. Depois da hipótese, eu tenho que fazer um teste. Depois do teste, eu vou colher os resultados, né? Faço uma avaliação dos resultados. E por último, chego à minha conclusão, tá? Eu sempre vou conseguir validar a minha hipótese? Não. Às vezes eu consigo concluir que não serviu para nada aquele experimento. Mas ainda assim é uma conclusão, tá? Bora lá. Needham e Spallanzani. Needham, biogênese ou abiogênese? Abiogênese. Spallanzani, biogênese. É o experimento do caldo nutritivo. O que Spallanzani fez de diferente? Aqueceu mais tempo, né? E depois vedou hermeticamente. Ele conseguiu concluir alguma coisa? Não, porque o Needham falou para ele que ele matou a força vital, né? Então ficou ali nesse, né, bate-boca entre eles, e passou séculos ali até que quem bate o martelo a favor da biogênese é o Pasteur. Beleza? Tranquilo? Eu acho que isso aqui é fácil, eu acho que é uma historinha que a maioria de vocês sabe, talvez o que a gente aprofundou foi para avaliação do método científico, né? E só. Até aí, podemos ficar tranquilos? Tá. Bora lá então? Cada um tem sua teoria sobre de como começou a vida. Tenta explicar o fenômeno de como começou a vida. Eu creio que a maioria de vocês tenha como concepção para a origem da vida que Deus criou as coisas, não é verdade? Acho que a maioria acredita assim. E essa teoria é chamada de criacionismo. O criacionismo, ele é baseado no método científico? Não. Professor, mas por quê? Porque o criacionismo, ele depende de uma coisa extremamente importante, que é a fé. Eu preciso acreditar que isso aconteceu. E outra coisa mais importante do que isso é que é um conceito dogmático. O que é algo dogmático? Que eu não contesto, eu não posso questionar, né? Existem várias e várias linhas da teologia para como surgiu a Terra. Alguns acreditam que Gênesis, na verdade, é um livro metafórico, né? Que conta ali algo como se fosse passado um ensinamento para aquela população naquele tempo. E que aqueles eventos como a Arca de Noé não de fato aconteceram, mas são representações sobre o poder, sobre a história de Deus, e assim vai seguindo, assim como Adão e Eva e outras coisas. Mas no criacionismo, de qualquer forma, eu preciso acreditar que Deus foi o agente que causou isso. E eu preciso ter fé. Se eu falar para ti assim, prova para mim, tu vai conseguir provar? Ou tu vai conseguir fazer algum teste? Ou mais do que isso, tu vais querer fazer algum teste? Não, porque não precisa. Não precisa. Porque ou você crê, ou você não crê. É uma questão de fé, novamente. Então a teoria criacionista, ela não aparece tanto para a gente em prova. Mas quando é citada,
vocês têm que saber que a teoria do criacionismo, em prova, ela guarda uma teoria chamada de fixismo. O que é o fixismo pra gente? Fixismo é o contraponto da evolução. Porque quando eu falo de evolução, os seres foram fazendo o que ao longo do tempo? Evoluindo, professor? Mas foram se modificando, foram se transformando ao longo do tempo. É uma teoria de transformismo a evolução. Aqui não. Aqui o fixismo acredita que Deus criou os bichos e esses bichos são iguais até hoje. Beleza até aí? Então, né? Deus criou... Aí tem aquelas fases lá de Gênesis que eu realmente já esqueci da escolinha dominical, né? Mas primeiro Deus criou, acho que a luz, depois foi o quê? A terra, depois os mares e rios e lagos e etc, né? Aí foi o que mais? Vocês vão reprovar até na escola dominical, vai. Calma aí. Sol e lua, não, no começo isso. Não, são animais marinhos. Bora lá, no sexto dia ele descansou, então são 6 dias, vai. Primeiro sol, terra, que são os firmamentos, mares e lagos. Aí acho que os animais, na verdade. Aí o homem e a mulher. Sexto dia. Animais marinhos, né? Aí depois os terrestres, aí depois o homem e a mulher. Isso aí, pô. Valeu. Então, é isso que aconteceu. E aí essa teoria, tipo assim, Deus criou a gente surgiu, né? Adão e Eva, que nem a gente é hoje. Não é verdade? Eu acho que quando se fala em Adão e Eva, ninguém pensa no Neandertal e tal, né? Tipo assim, pô, como é que era Adão e Eva? O Neandertal se relacionava e tal. Ninguém pensa. Então isso é o que a gente chama de fixismo. Galera, eu não estou criticando a religião de ninguém. De novo, existem várias linhas teológicas para isso, né? Eu já vi várias pessoas discutirem sobre como aconteceu os processos de evolução dentro da religião. Então é algo que eu não domino. Guarda para a prova de vestibular o que interessa mesmo, que a gente não vai discutir. Ei! Vocês acreditam em vida fora da Terra? Sim. Sim. Tá. Então, talvez para vocês seja plausível uma outra teoria, que é a teoria chamada de panspermia. Gente, essa é a teoria de origem da vida na Terra. Na Terra, tá? Na Terra, não no universo, é na Terra. Na panspermia, gente, a gente tem origem extraterrestre. Calma. Não é o ET, não é o Alien, tá? Não é sobre isso, não é sobre um bichinho verde, o ET de Varginha, né? Nem o chupacu de Goianinha, nem nada do tipo, tá bom? Calma, não é nada sobre isso. É sobre pequenas células primitivas ou pequenos precursores moleculares terem vindo para a Terra em asteroides. Tá? Então, de novo, a panspermia é uma teoria que fala sobre a origem extraterrestre. Verdade ou mentira? Verdade. Mas o que é extraterrestre? Extra, fora da Terra. Mas, de novo, não é um ser humano que veio num asteroide, não é, né, um ET ou algo do tipo. São moléculas ou células primitivas. Beleza? Que vieram em asteroides. Inclusive, né, podendo conter a água lá dentro desses asteroides ou desses pequenos corpos que caíram aqui. Até aí, tranquilo? De boas? Então essa é a panspermia, a origem extraterrestre. No entanto, o que a gente mais discute hoje em dia é a chamada teoria da evolução molecular, tá? Gente, a Terra tem milhões de anos. Só da vida, basicamente, é 2,5 milhões. Vocês conseguem mensurar na aula de hoje o que isso significa em tempo? Tipo assim, vocês conseguem entender que a humanidade, assim, depois de Cristo, passou por 2024 anos só? Tipo assim, ó, se eu falo sobre a origem do Brasil, parece que há muito tempo atrás, não é verdade? Isso foi em 1500, tem 524 anos. Se eu falo para vocês sobre coisas lá do século XV, né? Fala assim, pô, tá muito longe. Mas, cara, isso era depois de Cristo. O Marco Zero, desde o Marco Zero, a gente tem, basicamente, só 2024 anos. E, bicho, olha o tanto de coisa que aconteceu.
Olha o quanto a sociedade mudou. Olha o tanto de coisas, grande navegação, iluminismo, renascimento, Revolução Francesa, aí o Brasil é descoberto, aí a gente vive tudo. Tudo isso em um período só de 2024 anos. Agora tu imagina se eu começar a falar para ti que isso tem milhões de anos. Bilhões de anos. 2,5 bilhões de anos. É muito ou é pouco tempo? É muito tempo. É muito tempo. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está falando aqui. É tempo pra caramba. E outra coisa importante às vezes a gente, por estar seguindo a vida, ou porque a gente realmente não pensa muito nessas coisas, esquece que a gente é pura química. Vocês pensam isso no dia a dia de vocês? Tipo assim, cara, olha a complexidade do meu corpo. Para que o meu corpo consiga ter energia, existe uma bomba de prótons dentro de uma organela chamada de mitocôndria, aí o hidrogênio passa, aí essa proteína gira, aí um fosfato se liga a uma adenosina difosfato, aí vira adenosina trifosfato, e aí é energia. Porra! Vocês já pararam para pensar outra coisa importante? O que tem na célula de relevante? Membrana, organela, núcleo, né? E para essa célula funcionar, basicamente a gente usa quem? Carboidrato, lipídio, proteína e ácidos nucleicos. Qual é a base de funcionamento da célula? De proteínas. De proteínas. Você vai falar, professor, calma aí. Então, o meu corpo é um processo celular metabólico também relacionado a várias moléculas, é isso? Pô, não acredito que um dia uma molécula, então, dê origem a isso, porque eu sou muito complexo. Cara, tá. Bora voltar um pouquinho para coisas que talvez sejam mais palpáveis para ti? Mais tangíveis? Em 2019, a gente viveu uma pandemia. Mas foi uma pandemia causada por quem em específico? Por um vírus. Vírus tem célula? Não. Vírus não tem célula. Vírus não tem célula. Vírus não tem célula. Vírus é formado basicamente de quê? Proteína e ácido nucleico. É isso. Proteína e ácido nucleico. Moléculas que se ligaram, que estão juntas e que quando entram no teu corpo, pá! Dizimou mais de 700 mil pessoas. De um sistema imunológico extremamente complexo que nem o nosso. Então a gente tem que imaginar que essas moléculas, elas se interrelacionam e elas são capazes de, à medida que se relacionam, criar coisas muito complexas. E é basicamente sobre isso que começa a teoria da evolução molecular. Então a gente não começou dessa forma complexa. A gente não começou também com células. A gente começou todo esse processo através de moléculas. Moléculas. Por isso que essa teoria é chamada de teoria da evolução molecular, beleza? Essa teoria foi proposta por dois pesquisadores, que é o Oparin e o Haldane. Nesse contexto, também é importante a gente lembrar o seguinte, a teoria de Oparin e Haldane é Oparin-Haldane, tá? Não é Oparin e Haldane. Isso porque eles propuseram basicamente a mesma coisa, estando em lugares diferentes, né? É diferente da teoria do Watson e do Crick, do Singer e do Nicholson. Esses caras estudaram juntos, trabalharam juntos, aqui eles propuseram de forma separada. Mas bora lá. O que aparece em prova mesmo pra gente, a gente vai já fazer questão para vocês observarem, são as condições da Terra primitiva. A primeira coisa importante é, essa Terra primitiva apresentava elevada temperatura. Isso por quê? Porque, cara, nesse período caíam muitos asteroides, muitos corpos nessa Terra. Então, que começava a ser bombardeado o solo. O tectonismo que existia nessa região era alto ou baixo? Alto, o que favorecia a formação de vulcões. Então, existia erupções vulcânicas constantes. Erupções vulcânicas eram constantes. Outra coisa importante, essa atmosfera não tinha os gases clássicos que a gente tem hoje. Então, eu não tinha nitrogênio. Na atmosfera, a presença do nitrogênio se dava através da amônia. Eu não tinha, por exemplo, deixa eu ver, outros gases como o hélio. Eu tinha hidrogênio na sua forma natural, H2. Eu tinha também a presença ali de vapor de água, né? E alguns consideram que existia também a presença do metano, que é o CH4.
Então esses eram os principais gases que vinham a compor o que a gente conhecia como sendo a atmosfera primitiva. Tá bom. Gente, isso é um processo de evolução. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É algo que leva bilhões de anos. E olha o que aconteceu. Com o passar do tempo, a quantidade de asteroides, de corpos que caíam, foi diminuindo. E o tectonismo, por consequência, também foi diminuindo. Essas erupções vulcânicas que eram constantes diminuíram. O que fez com que as chuvas que caíam constantemente, então havia, né, uma elevada quantidade de chuvas, começava-se a poder formar lagos. Então houve um período de resfriamento. Durante esse período de resfriamento, a grande quantidade de chuvas que acontecia permitiu que fosse formado ali lagos. E aí, olha o que ia acontecer. Além da elevada temperatura das erupções vulcânicas, havia uma elevada quantidade de radiação. Radiação ultravioleta. E por que tinha grande quantidade de radiação ultravioleta? Porque não existia... Olha quem não tem aqui nessa história. Um gás super importante. Quem que está faltando aqui? O oxigênio. E não existe um alótropo aí do oxigênio, que é o ozônio. Não existia camada de ozônio. Então a radiação era muito intensa. Elevada temperatura, existia ali uma determinada quantidade de água. A água é um meio para várias reações químicas, na verdade. A radiação, a temperatura e altas descargas elétricas permitiram com que houvesse reações entre os compostos, né, aqui presentes, e isso formou as primeiras moléculas. E quem que a gente acredita que são as primeiras moléculas? Os aminoácidos. Tá? Então, as condições da Terra primitiva levaram, né, à formação do que a gente conhece, dos chamados aminoácidos. Beleza? Então, bora só relembrar? Bora lá. Temperatura alta ou baixa? Alta. Quantidade de descargas elétricas alta ou baixa? Alta. Radiação alta ou baixa? Alta. Quem eram os principais componentes dessa atmosfera? Amônia, hidrogênio, vapor de água, certo? E metano. Coisas importantes. No início, havia água no estado líquido? Existia das chuvas, mas ela não se concentrava no chão, porque a temperatura era muito alta, então quando ela chegava no chão, ela automaticamente já fazia o quê? Evaporava. Com o tempo foi passando, e aí a temperatura o que fez? Diminuiu, o que permitiu que se formasse depósitos de água, e aí devido à grande quantidade de radiação e às descargas elétricas, houve reações químicas que levou à formação dos chamados aminoácidos. Os aminoácidos são a menor parte de uma proteína. Então, essa formação de aminoácidos, essa poça de aminoácidos, essa sopa de aminoácidos, dá origem a aglomerados que a gente conhece como sendo chamados coacervados. Pergunta clássica de vestibular. Os coacervados são os primeiros seres vivos que surgem. Verdadeiro ou falso? Falso. Os coacervados não são seres vivos. Os coacervados são aglomerados proteicos. Tudo bem até aí? Então são aglomerados proteicos. Beleza. Posso apagar aqui? Que tem mais coisa para eu escrever, então não vou me limitar a ficar aqui nessa parte não. Bora lá? Que eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Seguinte. O que é uma célula? É a menor unidade morfofuncional de um ser vivo. Beleza, top. Mas o que é a célula? Quando que vira uma célula? Se eu tiver só proteínas aqui, eu tenho uma célula? Não. Porque essas proteínas elas precisam estar se comunicando.
estabelecendo relações entre elas. E o que faz com que a célula permita ali fechar aquele ambiente, tornar aquele ambiente exclusivo? O que limita uma célula? A membrana plasmática. A célula precisa formar um limite, e esse limite se dá através da membrana plasmática. Então não basta ter proteínas para eu formar uma célula, é necessário que eu consiga formar membranas. E o principal componente das membranas são os fosfolipídios. Então, nessa sequência, além da formação de aminoácidos, é necessário a formação de quem, doutores?